Olá, paz do Senhor, os que recebem. Começando aqui mais um vídeo. Eu quero falar a respeito de o que fazer no momento da dificuldade, né? Na hora das provações, das crises existenciais. O que fazer, como agir nessa situação. Então eu tenho aqui um texto bíblico para falar para vocês. E antes de a gente começar, eu quero dizer para você, meu amado, que aqui está me ouvindo, que nós temos que aprender a ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Porque tem muitas pessoas falando tantas coisas, tantas ideias, tantas ideologias que estão surgindo por aí. Em que acreditar, né? Você vai ouvir um, fala uma coisa, vai ouvir outro, fala outra coisa, e não vão acreditar em quem? Né? Se todo ser humano é falha, é pecador, assim como eu sou pecador. Então nós temos que ir para a palavra de Deus, nós temos que atentar para a Bíblia Sagrada, que é a bússola do ser humano, que vai nos conduzir à nossa vitória, que é a salvação da nossa alma. Foi para isso que Jesus veio, para nos dar vida, para nos dar a vida eterna. E é essa vida que Jesus quer para você e para mim. Mas só que antes de nós chegarmos nessa vida eterna, nós vamos passar por essa terra, nós vamos viver aqui neste mundo, vamos estar debaixo do jugo deste mundo. E como passar as situações adversas? Porque as situações boas da vida é fácil passar, mas e as adversas, né? E as situações que a gente não gostaria de passar, mas vamos ter que passar, porque a chuva não cai só para um. A chuva, quando cai, cai para você, cai para o seu vizinho, né? Cai para todos. De igual modo que estão aí debaixo dela. Então, as lutas também vêm para todos, né? Independente do credo, independente da situação financeira, todos vão passar por problemas e dificuldades na vida, mas o importante é saber como passar esses problemas, essas dificuldades. Nós estamos vivendo em momentos de crise. E como enfrentar essas crises? Escondendo, né? Saindo, correndo delas, ou levantando a cabeça e enfrentando indo de frente a esses problemas, sabendo que temos um Deus que está do nosso lado, pronto para nos abençoar. Então eu vou deixar aqui uma palavra para vocês, que está relatado no livro dos Juízes, no capítulo 6, a partir do verso de número 7, que diz: E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos os povos que oprimiam, e os expeli de diante de vós, e vos dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja a terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Por causa disso, Israel estava ali, naquela situação, porque não ouviu o conselho de Deus. Deus não nos obriga a fazer, Ele nos aconselha a fazer, Ele nos mostra o caminho certo a seguir, Ele nos mostra as coisas certas a fazer para alcançar as bênçãos que nós almejamos. Aí, continuando aqui, no verso 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Olha só, o trigo era para ir para a moinha, amém? Para ser moído depois de ser descascado, para fazer a farinha e, consequentemente, depois os bolos e os pães. Mas Gideão estava no lagar, que é o lugar aonde se espremia as uvas, né, a oliva, que é a azeitona, para fazer o óleo, ou, no caso da uva, para fazer o suco, o vinho. Então nós temos aqui um homem que estava fazendo algo certo, mas num lugar incerto. Por quê? Porque Gideão, ele usou o que? De sabedoria, de estratégia no momento da crise. Muitos ali se escondeu de medo dos medianitas, corriam para as montanhas, para os montes, se escondiam nas cavernas, mas Gideão permaneceu ali, lutando pelo seu ideal, pelo seu propósito, pelo sustento da sua casa. Então, quando veio a crise, porque a Bíblia diz que todas as vezes que Israel ia colher os seus frutos,
os inimigos, no caso os medianitas e outros, vinham, saqueavam tudo de Israel e levavam para si, e Israel ficava ali com fome. Então o que acontece nessa situação? Quando chega a época de colher o trigo, os medianitas vinham, e o primeiro lugar que eles iam olhar era na moinha. Olhava no campo, não tinha trigo. Vamos correr para a moinha, porque Israel está moendo o trigo já. E lá nós vamos aproveitar e já vamos levar a farinha, em vez de levar o trigo. Então, quando chegava na moinha, eles viam Israel malhando o trigo e pegavam o trigo e levavam embora. O Gideão foi inteligente. Ele foi para o lagar. Porque na época que os medianitas iriam descer, que era a época da colheita do trigo, no caso aqui, eles iam olhar na moinha, não iam ver nada. Iriam pensar, Israel foi mais esperto. E já moeu, já colheu tudo e já está tocado em casa ou escondeu no meio debaixo da terra. Mas só que Gideão estava lá no lagar, malhando o trigo, onde os inimigos não iam olhar, porque não era a época de se colher as azeitonas, não era a época de colher as uvas. Então eles não iam olhar, porque era improvável ter ao trigo neste lugar. E é isso que nós temos que ter durante as crises, né? Criatividade. Você tem que se levantar hoje, parar de se lamentar, de chorar, porque Deus está te orientando para você ter criatividade. Se você está tentando, né, no comércio, por exemplo, vendendo algo que não está sendo produtivo, faça outro. Se você pegou aí a farinha para fazer uma pizza e a pizza não está saindo, então faça bolos. Faça algo que aparentemente vai ser improvável. Talvez a situação está diversa numa área, tente outra área, mas não fique prostrado com medo da situação. Quantos nessa crise perdeu os seus trabalhos e ao invés de se lamentar, eles estão tentando outra forma de trazer o sustento para a sua casa. Mas muitas coisas nos impedem de alcançar esse objetivo porque muitas vezes nós temos medo, nós temos vergonha. E isso não vai nos levar a situações boas da vida, pelo contrário, vai nos trazer frustrações cada vez mais. Então é momento da gente levantar, erguer a cabeça e saber que nós podemos, porque nós temos a habilidade constituída por Deus, a sabedoria que Deus nos deu. Então se levante nesse momento, lute, não se prostre, Deus é contigo, você vai sair dessa, porque já é tempo de vencer. Já é tempo de vencer. Não importa a crise, a situação que esteja passando. Não importa a provação que você esteja sofrendo aí, Deus é contigo. Note que o anjo do Senhor viu Gideão e no verso seguinte, no verso 8, ele diz, o Senhor é contigo, valão valoroso. Então Deus é contigo. Deus está com você nessa peleja. Então levante-se hoje, erga a cabeça, levante-se dessa cama, vá, tome um banho, vá, se prepare, vai orar ao Senhor. Deus vai te dar sabedoria, vai te dar estratégia. Saia dessa situação hoje mesmo, seja criativo. Eu vou dar aqui um exemplo, uma matéria que eu vi de uma mulher. Essa mulher, ela não tinha nada de sua casa, então ela foi para o Ceasa, a porta do Ceasa. E nós sabemos que no Ceasa se jogam muitas verduras, frutas, né, aparentemente não tão boas fora. E essa mulher então começou a pegar uns tomates. Ela começou a pegar uns tomates, escolher os tomates, separava um pouco para ela e o restante ela lavava, colocava num saquinho e ia vender para os vizinhos num carrinho de mão. E assim foi indo, ela daqui a pouco ela tinha recursos, começou, ao invés de só pegar, ela comprava e foi multiplicando até chegar o momento que ela então se torna uma empresária. Ela então monta um supermercado para ela. É criatividade no momento da crise. Ela tinha tudo para se lamentar e ficar mendigando aí um pão, uma pensão, mendigando aí um dinheiro do governo. Mas não, ela lutou pelos seus ideais. Ela não queria viver de ajuda. Ela não queria viver de esmolas, não. Ela queria
ter o suficiente para ela se sustentar sua família com dignidade. E para isso ela precisava lutar, e ela lutou. Então levante hoje mesmo. Sai dessa situação. Deus é contigo e que Deus abençoe. Amém? E eu peço a vocês que se inscrevam nesse canal, deixem seu like, acione o sininho da notificação, e sempre que tivermos um vídeo aí, o YouTube irá notificar você, e você poderá acompanhar. Amém? E Deus abençoe. Não se esqueça, fique com a palavra de Deus. Essa nós podemos garantir. Que Deus abençoe. E até a próxima.